Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas atividades de artes agora. Enquanto eu vou falando um pouquinho sobre as nossas últimas aulas, eu já quero deixar aqui para vocês essas imagens. Mostra aí, diretor, para a galera. Então, vou deixar aqui essas imagens. Enquanto vai passando imagens semelhantes a essas aqui, né, parecidas, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre a nossa última aula. Então, na nossa última aula, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre estruturas de obra de arte. Então, eu pedi imagem, teatro e música. Pois bem, a pandemia chegou, né, não esperava, e a gente acabou ficando sem essa pesquisa, sem esse diálogo. Então, nada mais, nada menos, vamos discutir estruturas de uma obra de arte. Pois bem, a habilidade para ler imagens é muito importante, pois as imagens estão por toda parte, né, pessoal? O ser humano é capaz de entender que sinais, símbolos, arranjos de formas e cores representam alguma coisa. A compreensão do que se observa em imagem é praticamente instantânea. Não é como vocês estão vendo passando aí, vocês vão identificar. Não fume, subir escada, descer escada, porta, etc. Né? Uma imagem fala sem precisar de palavras, né? É uma linguagem universal, ou seja, todo mundo entende, mas apesar de ter esse alcance instantâneo, a compreensão do que se vê também depende de fatores sociais e culturais, pois é preciso reconhecer para compreender. Ou seja, é preciso que nós tenhamos esse exercício de reconhecimento para poder compreender a mensagem que a imagem quer falar. Entretanto, o ser humano é capaz de interpretar visualmente e especialmente aquilo que já viu antes, para que já para a qual já possui imagens identificáveis, ou seja, você tem que ver antes, entender e aí na próxima vez já é uma associação automática, né? Para interpretar um idioma é necessário o conhecimento das regras gramaticais, da sintaxe e do vocabulário. Da mesma forma, é necessário o conhecimento dos elementos da sintaxe visual para interpretar uma imagem. Conhecendo os elementos componentes da sintaxe visual, também é possível interpretá-los em todos os campos artísticos. Alguns elementos são comuns e outros particulares de determinado campo artístico, né? Como por exemplo o pontilhado. Vamos falar um pouquinho depois, eu vou mostrar alguma imagem aqui depois do pontilhado. A possibilidade de reconhecer esses elementos torna possível a identificação de mensagens visuais produzidas no espaço, fora do contexto atual. Então, o conteúdo expressivo de uma imagem, né, especificamente de uma obra artística, ele se articula de maneira formal por meio de formas. Os elementos básicos que integram a comunicação visual são chamados de alfabeto visual. Ou seja, o que seria o alfabeto visual? O ponto, a linha, a forma ou superfície, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Tudo isso são partes constituintes do alfabeto visual, né? Então, já que temos aí, puxa para cá, diretor, já que temos aí grandes considerações sobre esse alfabeto, vamos ver a unidade mínima de uma estrutura de obra de arte, sobretudo de uma imagem, que é o ponto. Então, pessoal, sendo o ponto a unidade mínima, ele também é a unidade, ele é também o elemento primário das artes gráficas, ou seja, dos desenhos, das pinturas, etc. Ele tem uma função essencial, ele marca o espaço e marca a direção, por exemplo, né? Se você pegar um ponto e a nossa visão sobre o ponto ela é relativa, né? Por exemplo, depende de distanciamentos físicos. Se você está no avião e olha para alguma coisa aqui, um carro, né? Ele pode ser um pontinho.
quanto mais a gente vai se aproximando dele, ele vai ficando maior e nós vemos que isso não, de fato, não é bem um ponto, é um carro. Mas isso é uma consideraçãozinha básica, é um parêntese, né, que a gente há de destacar. Então, além do ponto indicar e marcar o espaço, né, eu gostaria de deixar essa imagem aí para vocês, de um pontilhado, né? É uma imagem de Mirella Spinelli, né, uma xícara, né, toda no pontilhado, né? E para vocês verem que um dos exemplos de constituição de obras de arte usando ponto. Mas, no entanto, o ponto também, né, como ele é a unidade mínima, ele pode também se tornar elemento de um outro elemento do alfabeto visual, que seria a linha, né? A linha nasce do movimento, não é, do ponto. Então vejam, assim pode-se dizer que uma linha é o rastro do ponto em movimento. Vale lembrar que a linha é formada por uma sequência de pontos extremamente próximos, sendo possível identificá-los separadamente. Ela também é o resultado do gesto do desenhista que risca a superfície com materiais de qualquer natureza. Então, a natureza da linha nas artes visuais é de muita energia. Além de importante instrumento de pré-visualização, é um elemento essencial do desenho. Vocês podem ver a imagem, né? O retrato de Igor Stravinsky, feito por Picasso, né? Então você vê grosseiramente as linhas, né? Uma outra figura é de Vincent van Gogh, né? Perdão, os vidoeiros decotados. É uma imagem pintada de lápis e papel. Vocês podem ver umas galhas, né? São bem marcantes a imagem do Vincent van Gogh. E a outra questão um outro elemento do alfabeto. Diretor, por favor, atrasou aqui para mim. Então, um outro elemento do alfabeto visual, vocês também podem ter a forma ou superfície, né? A forma ou superfície são os desenhos, são as formas geométricas. Então você tem um quadrado, um triângulo e um círculo. Não tem muito o que se discutir sobre isso. Agora, eu gostaria de destacar elementos estruturantes de dois campos artísticos bem interessantes, que é a arte cênica, o teatro, e o campo das artes musicais, que é outro segmento também bastante interessante. O teatro é uma questão mais particular, mas a música tá aí, né, no nosso cotidiano, sobretudo de vocês gostam de música. Então a gente vai ver alguns elementos aí básicos dessas obras de arte. Bom, pessoal, nas artes cênicas, a obra só existe no momento em que ela é apresentada. Então, para isso, a gente tem que ter uma série de questões relacionadas a essa obra para poder existir, ou seja, uma série de elementos que vai constituir o seu produto final. Então, sendo assim, para ver um teatro tem que existir o espaço e o tempo, pessoal. É isso mesmo, o espaço e o tempo. Então, uma pausa aqui para uma breve leitura, né? O espaço e o tempo em uma encenação teatral, não é, tem duas dimensões. Primeiramente, o espaço. O espaço e o tempo dramático, ou seja, o lugar e o tempo em que desenvolve as ações dos personagens das peças e que são indicados pelos cenários. Ou seja, o espaço, não é? Ou seja, a gente pode pensar uma cidade colonial, por exemplo, né? A gente pode pensar em Alagoas, que o Marechal Deodoro, por exemplo, no século XVIII, né? A gente vai fazer uma cena pensando em Marechal Deodoro no século XVIII. Então já temos ali o espaço, que é aquela cidade representada daquela maneira, né? Como ela era naquele período, e o tempo, século XVIII. Mas para isso também é necessário você ter uma série de
de outros elementos, como por exemplo as personagens, a ação e o movimento corporal. O movimento corporal eu vou destacar em duas perspectivas, é o fluxo e o giro, né? Então, as personagens a gente já sabe, né? São executores da ação. Trata-se de alguém criado pelo autor que tem uma história repleta de situações dramáticas, todas elas são expressadas pelo autor. Então, ou seja, dentro da ficção teatral, as personagens justamente um sujeito ou uma sujeita criada, né, é da ficção do autor. E que ela é colocada em ação, e aí a gente vai ver pelos atores e pelas atrizes. Então, a cena, a ação é o que as personagens faz ali naquele momento. Então, por exemplo, né, a Mulher Maravilha, ela é representada por uma determinada atriz, mas a personagem, não é, ela é ficcional e ela tem uma determinada ação no tempo e no espaço. Né? A gente vê também o Batman. O Batman, ele é, apesar de a gente estar falando de cinema, que a gente vai ver mais na frente, mas a gente pode fazer uma breve comparação. Então o Batman, ele é ali um milionário, né? Criado sem os pais e tal, e que ele defende, jura defender Gotham. O espaço dele é Gotham, o tempo dele é o século XX, né? E ele que põe ação, ele que corre atrás do Coringa, ele que corre atrás da galera, né? Então, é ação, né? E aí a gente tem o movimento corporal, né? Enquanto isso já está rolando aí essa separação, tá, pessoal? Tempo e espaço, já passou aí no slide, né? Mas você tem, além do tempo e espaço, você tem as personagens, a ação, o movimento corporal. Então, o movimento corporal eu gostaria de dividir em duas partes. Primeiro é o fluxo. Refere-se à qualidade dos movimentos proporcionados pela tensão muscular. É uma questão bem técnica, tá? Eu só estou falando para cumprir tabela sobre o movimento corporal, porque é uma questão mais técnica. Quem tiver alguma dúvida, me procure e a gente vai discutir sobre isso. E o giro é a rotação do corpo em seu próprio eixo, podendo ser fixo, com deslocamento ou em harmonia com outros elementos. Varia de acordo com o estilo da dança, balé, dança contemporânea, street dance, etc. Né? Então, a gente vê aí, né, que são esses elementos das artes cênicas. Pois bem, além disso, né, nós temos outros elementos que se refere também ao espaço, né? Então, o espaço, né, como eu falei, é o ambiente no qual o corpo está e suas relações com outro corpo ou com outro objeto. A eles são relacionados os seguintes conceitos: né? Níveis, o movimento do corpo em relação aos espaços acima da cabeça. Então, passando pelos elementos das artes gráficas, por alguns elementos das artes cênicas, chegamos agora, né, a os elementos da estrutura da música, estruturantes da música, que eu gosto de música, né? Tem um violãozinho aqui de vez em quando eu arranho. Então, né, os elementos da música a todo momento, né, uma infinidade de sons é produzida permeando o meio ambiente. Então, uma infinidade de sons está no nosso cotidiano, né? Ouvir é perceber os sons que chegam aos nossos ouvidos e que pode causar sensações físicas. Não é? Tem som que a gente ouve que a gente já se mexe ali, né? O estilo musical que a gente gosta e tal, né? Quando os sons são desagradáveis ou fortes demais, podem gerar repulso ou desconforto. Eu já não gosto de trance, né? Nesse sentido, né, se são agradáveis, podem produzir sensações calmantes e reconfortantes. Os sons são a matéria-prima dos músicos. Os elementos estruturantes da música, são os seguintes: a intensidade, né? A intensidade diz, aí vai rolar no slide, a intensidade diz a força com que as vibrações acústicas são produzidas. A altura ou o tom, né? Pela altura que se pode distinguir um som grave de um som agudo,
ah, 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 ó, 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 ó. Doideira, não? São vibrações que definem o tom de cada nota musical. E temos também o timbre, né? O timbre pode ser definido como a cor do som. Bom, ninguém vê, né? É o que distingue o som de um instrumento para o outro. Teclado, violão, bam, bam, ou seja, misona, bam, 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 né? É pelo timbre que se identifica o som do violino e o som do violoncelo, o som de uma flauta e de uma clarineta, de um trombone e de um trompete. Então a gente tem vários timbres, né? Ou seja, o timbre é a particularidade do som, é melhor dizer, do que dizer cor. O material didático está cor, mas é a particularidade do som. Inclusive, cada voz tem um timbre. E é difícil de ter voz com o mesmo timbre que outra, tá, pessoal? Então, quando você vê aquele cantor com Tim Maia, como o Tim Maia, ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, temos muito pra falar, dizer que aprendi, tenho muito pra contar, dizer que aprendi, biru, biru. Tim Maia, Djavan, Caetano Veloso. Então, você tem vários timbres, né, que é a particularidade do som. Pois bem, pessoal, essa aula é curta, né, não tem tanto o que falar, né. Eu espero que vocês continuem é, é, então, não tendo muito o que falar, mãos à obra, pessoal. Peguem esse alfabeto, não é? Peguem esse alfabeto das obras de arte que eu passei aí e desenvolvam uma obra de arte. Mande num grupo, não é? E o professor vai dar uma olhada, vai trocar uma ideia com vocês, né? Como essa aula foi curta, mãos à obra, temos aí mais ou menos 15 minutos para fazer isso. Beleza? Daqui a pouco a gente se vê no WhatsApp. Abraço.